Olá pessoal do Nefroatual, tudo bem com vocês? E aí, vocês estão sabendo das novidades que ocorreram em relação ao tratamento da nefrite lúpica classe 3 e 4 com ou sem classe 5? É sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Vamos comentar hoje vários aspectos que surgiram em relação à modificação, desde o tratamento com a pulsoterapia, o tratamento também com o uso de corticoide oral, a prednisona, e também a opção terapêutica de escolha dos autores do KDIGO em relação à indução, naquela indução, aquela fase mais aguda que a gente trata os pacientes com nefrite lúpica. Tá? A gente conseguiu aqui, de certa forma, simplificar um pouco mais e deixar uma forma mais proveitosa, eu acho que é a forma mais didática e conseguiu trazer para vocês algumas orientações, algumas modificações que surgiram no decorrer desde da última recomendação de 2012, se não me engano, até agora de 2021. Então essa recomendação foi publicada no KDIGO, que é a diretriz internacional em relação às glomerulopatias, foi publicada agora em setembro de 2021, e a gente está aqui atualizando vocês em relação ao que mudou, né? A gente vai fazer aqui uma série de informações, série de vídeos mostrando para vocês e áudio, mostrando para vocês aqui o que foi que realmente mudou em relação ao KDIGO 2012 para o 2021. Alguns estudos mudaram a forma do que a gente enxerga as glomerulopatias, e a nefrite lúpica, como é a principal glomerulopatia secundária biopsiada no Brasil, que é muito frequente. Quem lida com pacientes nefropatas e quem está mais especializado nessa área de doença imunológica, quem está em treinamento na residência ou quem está acostumado a avaliar pacientes internados em enfermaria com lúpus, sabe que é uma condição muito frequente no dia a dia, na prática do nefrologista ou do clínico, a nefrite lúpica. E houve mudança em relação ao tratamento, houve mudança em relação às orientações e às diretrizes, principalmente baseado na extrapolação de alguns dados de outros estudos que foram publicados, mas ainda não estão com essas drogas disponíveis para a gente na prática. Eu vou comentar um pouquinho sobre elas, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre... eu bolei aqui algumas informações, primeiro para a gente falar o que a gente fazia antes, o que era feito na diretriz antes, qual era a recomendação que era feita na diretriz antes, e agora falando do que se foi atualizado. De maneira mais prática, de maneira mais rápida e de maneira bem atual, que esse é o intuito e essa é a missão do Nefroatual. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Então vamos falar um pouquinho sobre o tratamento, as novidades aqui, né, do tratamento da nefrite lúpica proliferativa. A gente está falando aqui exclusivamente da proliferativa, ou seja, das classes 3 e 4. A gente sabe que o nome proliferativa focal não é correto propriamente dito, né? O nome é uma doença, a nefrite lúpica focal é a classe 3 e a difusa é a classe 4, mas a gente fala de maneira geral proliferativa porque é aquela que a gente vai tratar. Lembrando que aqueles pacientes que têm lesão classe 3 ou classe 4, basicamente toda crônica, com cronicidade, sem nenhum índice de atividade, a gente deve não tratar de forma intempestiva esses pacientes, tá certo? A gente não vai tratar de forma induzir esses pacientes. A gente vai induzir aquele paciente que tem sinais de atividade, seja ela histológica ou seja ela piora de função renal mais rápida, rapidamente progressiva. Então aqui só para lembrar que o fato de ele ter colocado nefrite lúpica classe 3 ou classe 4/5, ele classificou aqui como proliferativa, tá certo? São fases, são doenças em que está havendo atividade da doença, em que tem proliferação naquele momento acontecendo, não são aquelas classes que a gente sabe, classe 3 crônica ou classe 4 crônica. Esses pacientes provavelmente não têm atividade de doença e esses pacientes não merecem essa fase de indução. A gente faz mais o tratamento de manutenção, o tratamento antiproteinúrico. A gente aborda aqui os aspectos relacionados aos pacientes com classe 3 ou 4 com a histologia mostrando-se proliferativa, ok? Maravilha? Então vamos lá. Então como é que era antigamente? Antigamente a gente fazia o quê? A gente fazia o pulso de metilprednisolona, então a gente está falando aqui exclusivamente da fase de indução. Tá? Não vamos falar aqui da fase de manutenção, mas principalmente da fase de indução. Vou falar até um pouquinho da fase de manutenção. Mas a fase de indução da doença, de indução, a gente quer uma resposta mais rápida, a gente quer que diminua a inflamação de maneira mais rápida, a gente quer tirar o atraso do delay que houve entre a manifestação clínica e a biópsia e o resultado da biópsia. Então a gente faz o tratamento. O tratamento era recomendado se fazer 500 a 1 grama de metilprednisolona durante 1 a 3 dias. Era isso aqui que a gente fazia. Na prática, o que a gente fazia? 1 grama por 3 dias.
tá? É isso aqui que a gente fazia mais ou menos na prática. O que foi que a gente fazia logo depois do tratamento da pulsoterapia, que durava geralmente 3 dias? A gente fazia 1 mg por quilo, especialmente, e é uma recomendação já do EULA, que é a diretriz europeia de reumatologia, fala que se o paciente tiver crescente ou for rapidamente progressivo, você faz 1 mg por quilo, mas se não, você pode começar meio miligrama por quilo. Mas a recomendação do KDIGO era iniciar até 1 mg por quilo até 80 mg por dia, tá? De prednisona, que é o que a gente faz na prática nossa aqui. E associado a isso era feito mais, tá? O uso da droga imunossupressora propriamente dita, que era ou a ciclofosfamida ou o micofenolato. É isso que a gente tinha. Mas sendo que o micofenolato se manteve aí 2 a 3 gramas durante o dia, estudo Almes, né? Um estudo que já tem mais de 10 anos, mostrando que ele não é inferior ao uso da ciclofosfamida venosa. Tá? Mas a gente tinha 3 formas de fazer a ciclofosfamida, 2 delas venosa e uma delas oral. A ciclofosfamida oral era feita de 1 a 1,5 mg por dia durante 2 a 4 meses. A ciclofosfamida venosa tinha 2 esquemas, que vocês sabem, o NIAID, que era o esquema de 1 grama por metro quadrado, pulso mensal por 6 meses, e o Eurolupus, que vocês também sabem já, que é 500 mg dose fixa, independente do peso, independente da superfície corporal, você fazia de 15 em 15 dias durante 3 meses, e esse era o tratamento de indução disponível. Tá? Isso era um pouco confuso, né? Por quê? Porque se colocava mais de um tratamento, em algumas diretrizes colocava até o esquema multitarget, que é um esquema que foi testado muito mais na população asiática, que é o esquema que você faz dose mais baixa de micofenolato com inibidor de calcineurina, especialmente tacrolimus e prednisona, já de cara, já inicial. Então existiam algumas formas de imunossupressão. O que o KDIGO de 2021, publicado agora em setembro de 2021, trouxe? Ele trouxe algumas alterações, modificações, mas ele explicou aqui, para a gente não ficar achando que só pode fazer esse próximo esquema que eu vou falar. Ele explicou aqui que o motivo da modificação foram alguns estudos mostrando que vários pacientes, ou inúmeros pacientes, não precisam de uma dose excessiva de corticoide, nem precisam de uma dose excessiva de ciclofosfamida, e por isso eles reconsideraram o uso do NIAID e do ciclofosfamida oral como sendo uma dose excessiva de ciclofosfamida e consideraram o uso da dose mais baixa, ou seja, da dose do Eurolupus ou do MMF, em 2 cenários, que aí depende muito do que você tem disponível e do perfil do seu paciente, tá? De adesão, o perfil de efeito colateral, tudo isso. O que a gente viu com o micofenolato é que o micofenolato ele parece não ser menos agressivo do ponto de vista de efeito colateral, mas os efeitos colaterais são diferentes. Ele causa infecção também, ele causa algumas alterações, mas ele não tem um efeito especificamente que tinha ciclofosfamida venosa de altas doses, o NIAID, em relação à fertilidade. Tá? E são pacientes muitas vezes mulheres jovens e que estão em idade fértil. Tá? O que a gente viu também, além da imunossupressão que mudou, a gente mudou também a dose da prednisona e a dose da metilprednisolona. A gente viu isso no estudo do ano passado em relação ao tratamento das vasculites, que não tinha diferença em a gente diminuir a dose. O estudo da voclosporina, que foi um novo inibidor de calcineurina, que foi aprovado pelo FDA em janeiro de 2021, também foi com dose mais baixa. E o estudo do belimumab, que foi o BLISS, que foi publicado no ano passado, também mostrando que a indução com essa medicação pode ser benéfica, utilizou doses e uma velocidade mais rápida de desmame, mostrando que tem benefício também com ciclofosfamida em dose baixa. Então foi pego um compilado desses estudos, uma subanálise de outros estudos e chegaram à conclusão, esses autores, de que a gente deve mudar o esquema de imunossupressão, especialmente em relação à indução com metilprednisolona, a prednisona e as opções de imunossupressão serem preferidas o MMF e a ciclofosfamida em baixa dose do que as outras formas de indução. E refere-se muito no texto também de que depende muito da situação, do que você tem disponível. Muitas pessoas têm mais ciclofosfamida oral, faz mais ciclofosfamida oral, não tem problema, não é contraindicado fazer, mas não é preferível pela avaliação dos autores se utilizar esse tipo de tratamento quando você tem todas elas disponíveis. Tá? Ele aborda também um aspecto muito importante que eu vou falar para vocês, é que em pacientes que têm uma glomerulonefrite rapidamente progressiva, em pacientes que têm múltiplas crescentes, ou seja, glomerulonefrite crescente, que é mais do que 50% de crescentes na amostra, ou então muita necrose fibrinoide, que são fatores de muita agressividade, você pode considerar utilizar o NIAID.
tá certo? Que é o esquema com alta dose, com a dose mais alta de ciclofosfamida. Tá? Mas se você pensar bem aqui, ele não fala isso no texto, mas a gente vê na prática, a dose que você utiliza no NIAID, ela é no máximo 1,2 gramas, no máximo, estourando um paciente muito grande, 1,4 gramas, e quando aquele paciente tem disfunção renal, você tem que corrigir a dose para a função renal. Então, quando a gente vai ver nos primeiros 3 meses de tratamento, muitas vezes a dose que você está utilizando de ciclofosfamida no Eurolupus, que é 1 grama por mês, é basicamente o que a gente utiliza no NIAID. O que vai diferenciar é que nos 3 meses subsequentes o NIAID continua fazendo essa dose e o Eurolupus ali para e começa a dose de manutenção. Então você pode fazer 1 grama, fazer o Eurolupus e aguardar um pouco esses primeiros 3 meses para avaliar a resposta do seu paciente, para depois definir o que você vai fazer. Isso é uma dica prática que eu trago para vocês. Então o que é que ficou agora de tratamento de recomendação no guideline do KDIGO de 2021? É que a gente faça 0,25 a 0,5 gramas de metilprednisolona durante 3 dias. Aqui não tem mais 1 a 3 dias e não tem mais 500 a 1 grama. Tem de 0,25 a 500 miligramas. A gente tem também a prednisona, ao invés de ser 1 miligrama, a gente faz de 0,6 a 1 miligramas. Continua 1 miligrama por quilo aqui, para aqueles pacientes mais graves, que progride de forma mais rapidamente progressiva ou que tem uma biópsia muito ruim, e 0,6 para aqueles pacientes que não têm. Ficou um pouco parecido, mas a recomendação anterior era 1 miligrama por quilo para depois ir desmamando. Dose máxima até 80 miligramas. E aqui, até 3 meses tem que estar com 7,5 miligramas ou menos, tá? Esses pacientes, a gente diz assim, geralmente 0,1 miligrama por quilo, pode estar entre 5 a 7,5 miligramas no final dos 3 meses. Ou seja, se você começa 1 miligrama ou se você começa 0,6, o desmame é um pouco mais rápido do que se preconizava anteriormente, que não tinham estipulado mais ou menos quanto tempo o paciente vai ter para objetivar essa dose mais baixa. E o imunossupressor ficou o que eu falei para vocês, ou a ciclofosfamida venosa durante 3 meses, que é o esquema Eurolupus, tá? Ou então o esquema de micofenolato 2 a 3 gramas, 1 por 6 meses, obviamente, vocês sabem, o micofenolato, e a ciclofosfamida venosa durante 3 meses. Tá bom, pessoal? Não quer dizer que você não pode fazer o NIAID, não quer dizer que você não pode utilizar, depois que se isso não der certo, o esquema multitarget, não quer dizer que você pode, em alguns casos específicos, utilizar a indução com belimumab, né? A gente não sabe direito como é que é a refratariedade depois, mas isso é só para clarear na cabeça de vocês em relação ao que fica agora de tratamento em relação à imunossupressão, especialmente aqui falando do corticoide, que a gente diminuiu muito as doses. O que aconteceu do ponto de vista histórico? A gente utilizava só corticoide, e aí depois a gente utilizou o corticoide, comparou com o corticoide de ciclofosfamida, viu que o corticoide com ciclofosfamida era melhor, mas aí a gente fez doses cavalares de corticoide e ciclofosfamida, mudamos a história natural do que acontecia com a nefrite lúpica. Depois a gente veio trazer uma dose mais baixa de ciclofosfamida, o MMF, e a gente viu que quando a gente vai avaliar os pacientes de uma maneira geral, eles não precisam de tanta imunossupressão assim, tá? A maior parte dos pacientes não apresentam a glomerulonefrite rapidamente progressiva crescêntica, tá? Então a gente não precisa ser tão intempestivo, principalmente hoje em dia em que a gente tem uma biópsia mais precoce do que a gente tinha anteriormente. Então hoje em dia a gente está biopsiando pacientes com proteinúria acima de 500 miligramas, repetida por mais de uma vez, ou acima de 1 grama com hematura, especialmente acima de 500 miligramas por mais de uma vez. Então a gente está biopsiando mais precocemente, identificando classes proliferativas mais precocemente. Então a gente não precisa fazer um esquema tão agressivo de tratamento, tá? Isso é benéfico, e a gente está chegando ali no equilíbrio, talvez, entre a imunossupressão e os efeitos deletérios tóxicos dela, tentando alcançar ali um denominador comum para a maioria do paciente. Essa recomendação é feita para a maioria dos pacientes, não quer dizer que você não pode aí na sua cidade ou no seu cenário, no seu caso específico, utilizar esses outros tratamentos que a gente falou de indução, especialmente de imunossupressão. Tá bom, pessoal? Então, se vocês gostaram aí, comentem, deu legal, deu joinha, compartilhem, e a gente está à disposição depois para falar, para responder os questionamentos de vocês, tá bom? Segue a gente em todas as redes sociais aí, vai seguir a gente no Instagram, segue no YouTube, segue a gente nos podcasts, tá certo? Acompanha o Nefro Atual, que a gente tem um bocado de informação atualizada, de qualidade, por quem faz nefrologia todos os dias, tá bom? A gente se encontra no próximo vídeo ou na próxima aula.